Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje é a última segunda-feira do mês de novembro, né? Esse mês inteirinho, como a Alice falou na segunda-feira passada, nós falamos sobre fé. Hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar falando sobre a fé. E o tema de hoje que eu escolhi para conversar com vocês foi a figueira que secou. É o capítulo 19 do Evangelho, item 8, item 9 e 10. E, como sempre, para conversar, para levar até vocês o teor da mensagem, eu procuro no site da Federação Espírita, na revista O Consolador, procurei também em palestras de expositores espíritas. Então, vamos lá. A figueira que secou. Nós vamos nos situar à época de Jesus. Voltar um pouco no tempo. Quando esses fatos descritos aconteceram. E nós vamos analisá-los, ver a mensagem de Jesus no contexto da época em que aconteceram. E nós então encontramos Jesus e seus apóstolos em viagem, se dirigindo a Jerusalém, para as festividades da Páscoa. Jesus vinha da Galileia, norte, até Israel, até Jerusalém, no sul, onde tinha o templo. As festividades eram ali, no templo de Jerusalém. No caminho, Jesus disse assim: eu tenho fome. E ele avista uma figueira cheia de folhas. Ele vai até ela e procura entre a folhagem por seus frutos. Ele procurava os figos. Não tinha nenhum. Então ele disse assim: que ninguém coma nenhum fruto de ti. E seguiram viagem. Depois das festividades no templo, onde lá Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Ficou muito bravo, porque estavam fazendo comércio dentro do templo. Eles retornavam a Galileia, passando pelo mesmo caminho de ida. A pé, né? Não tinha Uber, não tinha nada, então a pé. E os apóstolos viram que a figueira havia secado até a raiz. Pedro então disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E aí Jesus emendou: tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente, ela o verá acontecer. Isso está em Marcos, capítulo 11, 12. Então, a fé. A figueira que secou é uma parábola. Jesus usava esse meio, essa pequena narrativa, como uma alegoria, que transmitia uma mensagem por comparação. Vamos então refletir sobre essa passagem em que Jesus seca a figueira. Vou repetir várias vezes: seca a figueira. Que não apresentava frutos, só as lindas folhas. Afinal, era mês de abril, época da Páscoa, né? E na Palestina, os figos chegam em maio. Curioso, então, Jesus buscar figos quando não era a época. Mais curioso ainda, era ele secar até a raiz a pobrezinha da árvore. Jesus não era assim que ele fazia, né? Apesar que ele já tinha ficado bravo no templo bastante. Às vezes, fica meio complicado para nós entendermos certas atitudes de Jesus, certos comportamentos. Mas vamos nos lembrar que ele não transmitia os seus ensinamentos apenas quando falava, mas principalmente quando ele agia. E essa parábola da figueira que secou é uma parábola de ação. Toda a ação de Jesus era carregada de simbolismo, e esse simbolismo exige de nós olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essa parábola pode, então, como eu já disse, ser classificada como uma parábola de ação. Havia um simbolismo nisso tudo.
Essa figueira era uma propaganda enganosa, nós podemos assim dizer. Quando essa árvore se enche de folhas, é sinal que logo após vêm os frutos. Mas essa nossa figueira, no entanto, apressou-se a se encher de folhas, criando a expectativa dos figos, né? Poderia ser que ela fosse frutificar, como a gente costuma dizer, dar frutos temporão, podia frutificar fora de época, a gente vê isso acontecer. A Jesus, vendo o que estava acontecendo, ele se aproveitou para nos deixar a lição. Então vejam só, Jesus saíra de Betânia, uma cidadezinha pertinho de Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, uma distância de uns 3 quilômetros, alguns falam 6 quilômetros. Haviam visitado, ele tinha parado, ele e os apóstolos ali, visitando Marta e Maria, que moravam em Betânia. Vocês acham que eles saíram da casa de Marta e de Maria sem nem menos um lanchinho? Lógico que não, né? Então, andava só um pouquinho, andaram um pouquinho só, e já estavam com fome? Que fome era essa, não? O que Jesus queria? Provavelmente essa fome não era do corpo físico, né? Essa ida de Jesus com os apóstolos para Jerusalém era a ida que precedia a sua crucificação. Então imaginem, ele sabia que o tempo dele havia chegado. Ele era o governador, é ainda, o governador espiritual do nosso planeta. Se preparou por anos para isso. Enquanto se preparava, ele enviou centenas de missionários, avisando um bom tempo antes, olha, estou chegando. Dentre esses missionários que chegaram, eu vou citar João Batista, que é uma figura muito bonita, muito linda. Ele veio ao mesmo tempo que Jesus, mas ele morava no deserto, se vestia de peles de animais, conforme a descrição, devia ser uma figura e tanto, né? Ele foi o último dos profetas do povo judeu. Vivia com simplicidade e austeridade. E o que ele fazia? Ele ia batizando nas águas do Rio Jordão quem se arrependesse de seus pecados, que era o que ele falava, se arrependam, porque Jesus está vindo. Ele batizava com água, e ele falava, vai vir aquele que vai batizar com fogo. E se arrependia, então ele mergulhava nas águas e saía limpo, era um simbolismo também. João Batista foi a voz que clamava no deserto. Até ele, a busca pela paz interior relacionava-se ao culto externo. Eram sacrifícios, oferendas, santificação do sábado. Falava João Batista que o reino de Deus não vem com aparência exterior. João Batista, como atacava os sacerdotes, atacava os poderosos, ele desagradou muito. Até que a cabeça dele foi pedida e foi entregue numa bandeja, como nós sabemos, né? Como a figura de João Batista ficou gravada. E quando Jesus chegou aqui, não havia lugar para ele em nenhuma hospedaria, ninguém tinha feito reserva em hotel nenhum. Ele nasceu no meio, na manjedoura, num lugar simples, rodeado dos animais. Não tinha nenhum lugar onde ele pudesse repousar a cabeça dele. Jesus ficou por 3 anos levando a mensagem maravilhosa do amor, do perdão, em meio ao povo de Israel, que, diferentemente dos outros povos da época, os povos da antiguidade, era a nação mais adiantada na concepção de um Deus único, e por isso recebia uma assistência espiritual imensa do plano maior. Naquela época, eles tinham uma promessa de realizarem, colaborarem com o plano divino. Jesus havia enviado, então, tantos profetas para transmitir as mensagens desde Moisés. Moisés retirou o povo hebreu do cativeiro no Egito,
levando pelo deserto até a terra prometida de Canaã. Bastou um descuido de Moisés e o povo já estava adorando outros deuses, porque era o costume da antiguidade dos egípcios. Aí Moisés subiu o Monte Sinai e de lá desceu com as tábuas da lei e os 10 mandamentos, dizendo, tem um Deus só. E ele diz, não matarás, não furtarás. Então, desde Moisés. Jesus vinha esclarecendo, mandando esses mensageiros, aplainando os caminhos, adubando a figueira. Ele havia entrado em Jerusalém aclamado por uma multidão. O povo parecia, aceitar Jesus, com os ensinamentos que ele trazia, e parecia que iam mudar de vida, de costumes. Mas logo, a gente sabe, eles estavam pedindo a morte de Jesus. Como a figueira, eles pareciam prontos, mas não estavam dando frutos. Jesus, então, secou a figueira. As parreiras e as figueiras representavam naquela época a nação de Israel. No Antigo Testamento, foram por várias vezes associadas à prosperidade ou reprovação do povo. No Evangelho de Lucas, versículos 6 a 9, ele nos conta de uma outra figueira. Essa que nós estamos falando é a figueira que Jesus secou. Essa outra é a figueira estéril. Ela estava plantada no meio de uma vinha, onde tem as parreiras. E havia 3 anos que nada, não dava fruto nenhum. O dono do terreno e das parreiras disse para quem cuidava, corta, porque está só ocupando o terreno. Não está frutificando, então corta ela. Aí quem cuidava ali falou assim, vamos dar mais uma chance, Eu vou cuidar melhor dela, vou adubar. Se ela der fruto, fica. Se ela não der, a gente corta. Então, a importância da figueira. Mas a figueira que Jesus secou tinha só a majestosa aparência da beleza, assim como os que haviam prometido o auxílio na causa do Senhor e não estavam cumprindo a sua palavra. Por isso Jesus disse, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, por dentro estão cheios de hipocrisias e maldades. Nós começamos, então, a entender a fome de Jesus, Ele tinha fome de tudo o que ele havia semeado, de tudo o investimento feito, aquele grupo de espíritos que não respondiam agora espiritualmente. Tinham uma posição privilegiada, mas também responsabilidades que eles deixaram, estavam relegadas. Ensinar a caridade, o amor para com todos. Mas eles se desviaram no caminho, orgulhosos de seus templos, da beleza de suas vestes sacerdotais. Não havia, portanto, frutos a colher. Embora o terreno tivesse sido adubado, semeado, falhava agora a colheita. A árvore é o símbolo do ser humano, é o símbolo das coletividades. Nenhuma árvore será reconhecida pela folhagem brilhante e farta, nem pelos brotos verdes, pelas flores perfumadas, mas ela será reconhecida, sim, pelos seus frutos. Que utilidade, a gente tem com um motor de última geração superpotente se ele não tiver uso? Uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, uma luz que não irradie. Nós confiamos que quando nós plantamos, por exemplo, uma árvore, se nós plantamos, vamos plantar uma manga. A hora que a árvore crescer, ela vai dar que fruto? Manga. Só que nós temos que nos movimentar, pegar a semente e plantar. Se nós, por acaso, somos dotados de habilidades manuais e falamos, vou construir uma mesa, pega um tronco. Se você não se utilizar das ferramentas corretas, o tronco vai apodrecer onde ele está. Então,
Assim é a fé. Sem obras, a fé é morta. São árvores frondosas sem frutos. Nós estamos aqui, assim como as instituições, as nações, com a oportunidade de rever as nossas vidas anteriores e progredir. Espíritos em plena jornada, nós não seremos conhecidos por nossos aspectos externos. Seremos avaliados pela nossa colaboração no bem geral. Seremos medidos por nossos sentimentos, que é o que define a nossa legítima e real posição na vida. O que pensamos se traduz em atitudes e em palavras que podem curar, que podem alimentar, como um fruto saboroso. As folhas, então, é a parte exterior. Os frutos carregam as sementes que se multiplicam. Certamente Jesus não estava amaldiçoando a figueira, mas o símbolo que ela representava. Ele não ia usar os seus poderes para matar a fome dele. Não exigiria da figueira que produzisse frutos fora da estação. Não. Assim como ele não exige de nós sacrifícios e a perfeição que ainda não dispomos. Nada de extremismos. Ele nos convida à caridade singela. A parábola da figueira que secou foi uma forma de ilustrar o que se espera da figueira humana. Produzir em qualquer estação, mesmo sob condições adversas. Nós já temos condições de fazer isso. Com muita fé, a gente vai movimentar esse potencial que nós temos em nós. Fazendo o bem sem extremismos. Abraçando nossa condição de espíritos imortais e evoluir atendendo aos convites da espiritualidade maior. Jesus tinha essa fome dos discípulos dos tempos que viriam. Tempos que nós vivemos agora. É hora da colheita e de sermos avaliados. A gente tem recebido tantos recursos, né, da espiritualidade. Será que nós estamos tardios na frutificação? Será que nós temos só folhas? Está na hora da gente começar a pensar. Antes de reencarnarmos, pedimos os meios para sermos úteis no serviço e eles nos são dados. Às vezes, esses meios nos são dados tão sutilmente que nós nem percebemos. Imaginamos que somente as grandes missões frente à humanidade são formas de sermos úteis. A gente olha para fora, se compara, e com isso a gente fecha os olhos para as nossas missões. E elas estão tão perto de nós, né? Dentro da nossa casa, ao nosso lado, no nosso trabalho. Jesus busca o fruto que alimenta a alma. Então, o nosso convite de hoje é para que nós olhemos dentro de nós e vamos nos lembrar que a beleza está nas simples e puras particularidades que cada um de nós possui. Então, que Jesus possa nos encontrar quando chegar a hora da nossa avaliação, dando frutos, ou seja, sendo úteis aonde quer que nós estejamos plantados. Uma boa reunião a todos. Muito obrigada.